Guerras não declaradas são comuns. Tragicamente, nosso governo se envolve em guerras preventivas, também conhecidas como agressão, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, nos acostumamos a viver com o uso ilegítimo da força pelo governo. Para desenvolver uma sociedade verdadeiramente livre, é preciso compreender e rejeitar a questão de iniciar o uso da força. E se às vezes, para amar seu país, você tivesse de mudar ou abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que governa menos? E se fosse perigoso estar certo quando o governo está errado? E se fosse melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora de maior perigo para a liberdade fosse agora? Olá a todos. Aqui é o juiz Andrew Napolitano, do Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Max Blumenthal se junta a nós agora. Max, é um prazer, meu caro amigo. Seja bem-vindo. Obrigado por se adaptar à minha agenda. Tenho muitas perguntas para você sobre vários assuntos, mas preciso perguntar sobre esta frase que você atribuiu a Benjamin Netanyahu e me enviou um vídeo em que ele a diz. Do que ele estava falando quando disse a República Islâmica da Grã-Bretanha. Bem, isso foi há 2 semanas, durante uma viagem ao Reino Unido, em um podcast, quando Netanyahu se referia à imigração muçulmana para a Grã-Bretanha e dizia que a Grã-Bretanha se tornaria a República Islâmica da Grã-Bretanha e que isso teria de ser tratado da mesma forma que Israel tratou a República Islâmica do Irã, onde Israel iniciou 2 guerras unilaterais e não provocadas contra o Irã. Então, essencialmente, ele estava ameaçando a Grã-Bretanha e dizendo, se vocês se afastarem da sua relação especial com Israel, e a Grã-Bretanha, quero dizer, neste momento, é efetivamente um território ocupado. Se você olhar para a forma como eles estão tratando grupos de solidariedade à Palestina, como a Palestine Action, mas Netanyahu, ainda assim, ameaçava que se esses imigrantes muçulmanos algum dia tiverem qualquer grau de controle político, ou se alguma figura como Jeremy Corbyn chegar ao poder, Israel vai tratá-los como inimigos e vai travar, essencialmente, uma guerra híbrida. Israel já está travando uma guerra híbrida contra os Estados Unidos. Netanyahu se referiu explicitamente aos Estados Unidos como a 8ª frente em sua guerra de 8 frentes. As outras 7 frentes ficam na periferia imediata de Israel. E em sua campanha desesperada pela reeleição, para manter unido o governo mais fascista da história fascista de Israel, ele está fazendo campanha não apenas contra o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, mas também colocou Zohran Mamdani, de forma muito destacada, ao lado de 2 das principais figuras na lista de alvos para matar de Israel. Há um cartaz de campanha sendo exibido em prédios e outdoors por todo Israel. É um dos anúncios de campanha de Netanyahu. Nele aparecem Naim Qassem, sucessor de Hassan Nasrallah, que Israel matou em Beirute, em 2024. Naim Qassem agora é o secretário-geral do Hezbollah. Ele está no topo da lista de alvos de Israel, ao lado de Mojtaba Khamenei, o líder supremo do Irã, e de Recep Tayyip Erdogan, que vem logo abaixo, por assim dizer. Ele é um líder da OTAN, presidente da Turquia, mas vem abaixo na lista. E aí você tem Zohran Mamdani no meio desse cartaz. Em hebraico está escrito, eles querem que Netanyahu perca. Mas o subtexto é, Haolá são nossos inimigos. E um deles é o prefeito de Nova York, eleito pelo voto popular. Então Netanyahu precisa ser visto como mais do que uma figura superficial, um tanto racista, que faz piadas em podcasts e veicula anúncios de campanha meio desesperados e cínicos. Acho que isso precisa ser levado muito mais a sério. Especialmente se você considerar o nível de incitação promovida por forças controladas por Israel
e forças pró-Israel contra o prefeito de Nova York e outras figuras em ascensão na política americana que estão pedindo uma reorientação da relação especial com Israel. Puxa, isso justificaria plenamente, nos termos da lei, que o prefeito Mamdani ordenasse ao Departamento de Polícia de Nova York que impedisse a entrada dele no JFK, ou que não o deixasse entrar na cidade de Nova York, ou que o prendesse. Ele está ameaçando matar o prefeito. Se você ou eu ameaçássemos matar o prefeito, estaríamos presos num piscar de olhos. Bem, eu deveria mencionar, e eu não estava planejando dizer isso, mas você acabou de me lembrar que o governo do Canadá acaba de negar a entrada de um importante aliado de Netanyahu, chamado Ari King. Devo dizer que ele é um aliado importante de membros da coalizão governista de Netanyahu. Ari King é uma figura importante entre os líderes dos assentamentos. Ele esteve envolvido pessoalmente, fisicamente, em despejar e remover palestinos de suas casas em Jerusalém Oriental, colocando colonos judeus nessas casas. E ele defendeu uma violência genocida extrema contra os palestinos. Ele estava programado para dar uma palestra organizada pela, entre aspas, comunidade judaica de Toronto, até que seu visto fosse revogado no último instante. São essas as figuras que voltarão ao poder sob Netanyahu. Você mencionou, há alguns minutos, o tratamento dado pelo governo britânico ao Palestine Action. O que é o Palestine Action e o que o Departamento de Estado americano tem dito sobre ele? A Palestine Action é o grupo de solidariedade à Palestina mais eficaz do mundo. Eles são eficazes porque não ficaram apenas marchando pelas ruas com cartazes e fazendo apelos a políticos ocidentais, que podem ser derrotados, intimidados ou comprados. Eles mesmos estão agindo. E o que fizeram foi ir a fábricas da Elbit Systems, a empresa estatal israelense de armas no Reino Unido, invadir essas fábricas e depredá-las. Eles depredaram a sala limpa, o que torna extremamente difícil colocar as fábricas em funcionamento de novo. E eles ocuparam as fábricas por dias e dias, paralisando a produção. Não feriram ninguém. Não mataram ninguém. Não têm a intenção de prejudicar ninguém. O que pretendem fazer é paralisar essas fábricas, e conseguiram paralisar 4 delas. Depois vão a julgamento. E quando vão a julgamento, a Palestine Action quase sempre vence, porque comparece diante de um júri. E quando lhes é permitido dar contexto sobre seu ativismo, dizer, fizemos isso para de fato salvar vidas, e o custo do que fizemos é menor do que o custo da matança em massa de crianças em Gaza, eles vencem. O júri se solidariza com eles. E então, o que o Estado britânico vem fazendo é proscrevê-los. Eles tentaram e conseguiram classificá-los como uma organização terrorista para subverter o sistema de júri e, basicamente, a própria democracia. Nós temos revelado essas histórias no The Grey Zone porque a imprensa britânica foi proibida de noticiar o que eu vou lhes contar agora. Nos últimos 2 ou 3 julgamentos de réus da Palestine Action, o júri não pôde saber que, se os considerasse culpados de uma acusação criminal menor, como vandalismo, eles seriam então sentenciados pelo juiz como terroristas. A imprensa britânica não teve permissão para noticiar esses julgamentos, nem os procedimentos anteriores ao julgamento. Então ela foi literalmente proibida pelo juiz. E isso acabou ficando por nossa conta. E agora o governo Trump, que é efetivamente controlado por Israel, classificou esse grupo britânico de ação direta não violenta como uma organização terrorista violenta, junto com outros 2 grupos, com base em fundamentos extremamente frágeis. E eu vou dizer por que acho que eles estão fazendo isso. Há 2 razões gerais. Eu sei que não temos o dia todo. A primeira é que eles têm medo da ação direta nos Estados Unidos, porque ela funciona, e Israel tem medo disso. É por isso que eles têm o Memorando de Política de Segurança Nacional número 7, emitido pelo Departamento de Segurança Interna,
declarando que praticamente qualquer forma de ação direta de esquerda é uma forma de terrorismo. E isso lhes dá a capacidade de processar réus e sentenciá-los fora do âmbito dos procedimentos legais normais. O segundo motivo tem relação com outro caso, que é muito interessante e, na verdade, chocante e perturbador. Nele, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou e está buscando extraditar um dos financiadores mais ativos de grupos de solidariedade à Palestina, de mídia anti-imperialista e de ajuda a Gaza. Ele está sustentando, possivelmente, centenas de famílias na faixa de Gaza, à beira da fome. O nome dele é Fergie Chambers. Ele é herdeiro da fortuna da família Cox, de Atlanta. Eles são donos da Cox Media. E ele é um anti-imperialista convertido ao islamismo que vem vivendo na Tunísia. Ele foi passar férias em Ibiza, na Espanha, foi capturado pela polícia e agora está detido numa prisão de segurança máxima na Espanha. Então, para obrigar as autoridades espanholas a deportar Fergie Chambers, ou melhor, extraditar Fergie Chambers para os Estados Unidos, para o grande julgamento de fachada deles. Isso é como o julgamento de fachada que o governo Trump quer fazer contra um esquerdista radical. Eles precisam proscrever, como grupo terrorista, uma organização que ele aparentemente apoiou. Então é uma designação retroativa de um grupo como organização terrorista para processar um cidadão americano que, até onde eu sei, não cometeu crime algum e administrava uma fundação bastante legítima. Uau! Eu não tinha ouvido falar de nada disso, Max. Isso é notícia nos Estados Unidos. Eu não tinha ouvido falar de absolutamente nada disso. Ouvi falar do Rubio declarando a Palestine Action um grupo terrorista, mas não conhecia o contexto. Não sabia de nenhuma relação com a Cox Media. Uau! Posso só acrescentar algumas coisas rápidas a isso? Claro, por favor. Acho que especialmente os seus espectadores libertários vão se interessar muito em saber disso. Um dos outros grupos que o governo Trump declarou como organização terrorista se chama Autistici Inventati. É um grupo italiano que fornece serviços de internet criptografados e comunicações criptografadas para ativistas. E um ativista independente publicou material de um grupo, entre aspas, Antifa, em Portland. Portanto, o governo Trump está tentando ligar esse grupo a ativistas de ação direta em Portland para declarar que eles próprios são terroristas. De alguma forma, eles estão ligando isso ao Hamas. Mas se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, o que eles estão tentando fazer, simplesmente, é alegar que as comunicações criptografadas criam a base para proibir comunicações criptografadas que eles não conseguem espionar. Então é disso que se trata. Junto com a questão do Fergie Chambers, pelo que entendo, nós de fato divulgamos a acusação que estava sob sigilo, o que irritou algumas pessoas, que são tipo propagandistas do Trump, como a Laura Loomer. Mas pelo que entendo, a acusação vai ser tornada pública a qualquer momento, o que vai provar meu ponto. Grande parte disso tem a ver com pegar um homem. Mas eles estão indo com tudo contra a primeira emenda, contra a quarta emenda, contra a quinta emenda. E esta é a consequência do fracasso. Ao longo da história americana, vimos repetidas vezes que quando uma guerra fracassa ou causa um dano social enorme, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, que dizimou turmas inteiras de estudantes universitários, isso foi seguido pelas batidas de Palmer, que fecharam à força grupos anti-guerra. Estamos vendo isso de novo com o governo Trump, em que a guerra está voltando para casa, e eles estão prestes a lançar um ataque ao estilo WAC contra o movimento anti-guerra. Nossa, deixe-me mudar de assunto por um minuto e depois voltamos aos sionistas e ao Congresso. Infelizmente, há mais sobre isso do que esperávamos. Qual é a sua avaliação sobre o diretor da Agência Central de Inteligência passar 4 horas no Kremlin esta semana?
Sim, eu não tenho nenhuma informação concreta, mas tudo o que posso dizer, bem resumidamente, é que não aceito a versão oficial de que ele está alertando o Kremlin contra-atacar um estado da OTAN. Embora a Rússia esteja sendo provocada a atacar estados da OTAN por causa de todos os ataques lançados pelos elfos, os pequenos elfos na Estônia e nos estados bálticos, os ataques de drones que passam pelo espaço aéreo estoniano e atacam a infraestrutura russa, tentando causar uma crise energética na Rússia. Mas não acho que seja disso que se trata. Acho que se trata da obsessão do governo Trump, que é, como eu já disse umas 400 vezes nos últimos 15 minutos, controlado por Israel. É sobre o Irã e uma tentativa de afastar a Rússia do Irã. Impedir que a Rússia forneça ao Irã informações de inteligência sobre alvos. Não sei até que ponto eles fizeram isso. O Irã tem uma inteligência própria muito boa. Impedir que a Rússia colabore com o Irã em drones e outras questões militares e que dê apoio diplomático ao Irã. Então acho que é sobre o Irã. Essa é só a minha teoria, porque é nisso que Trump está obcecado agora. E ele chegou a um beco sem saída no bloqueio econômico ao Irã por causa das eleições de meio de mandato. Quem é Jared Moskowitz, o deputado Jared Moskowitz? E por que ele estava... Nem dá pra dizer que saiu nas notícias. Passou despercebido. Você me chamou a atenção pra isso. Eu não vi em nenhum outro lugar. Sim, Jared Moskowitz é um dos maiores fanáticos sionistas entre os democratas no Congresso. Ele foi um entusiasta da guerra no Irã. Está totalmente alinhado aos defensores de Israel em primeiro lugar, no Partido Republicano, em qualquer questão relacionada a Israel. E, ao mesmo tempo, é um progressista na área social. Ele é do sul da Flórida, tem reclamado de antissemitismo e pedido leis sobre discurso para calar qualquer crítica a Israel. Basicamente, é um voto garantido para o partido Likud em Israel. E depois de uma reunião estranha, secreta ou semi-secreta, quer dizer, sabemos que a reunião aconteceu, entre Hakeem Jeffries, que foi apelidado pelo programa de rádio The Breakfast Club de Aipac Shakur, por causa da quantidade de apoio que a Aipac lhe deu. Eu sei que o Tupac está morto, mas esse é um apelido engraçado. Pode continuar. Sim, e eu me pergunto o que Tupac diria sobre esse tipo de ícone da classe de liderança negra enganosa. Hakeem Jeffries é alguém que parafraseou o governador segregacionista George Wallace ao declarar Israel hoje, Israel amanhã, Israel para sempre, num discurso para um grupo pró-Israel. E este é um legislador negro de Nova York, cujo pai, Leonard Jeffries, era na verdade um radical negro, que teria odiado isso. Ele é o líder da minoria democrata. Então, se reúne com Jared Kushner, o que já é bastante bizarro, porque Jared Kushner deveria ser alguém que os democratas estivessem prometendo processar por uso de informação privilegiada, corrupção e belicismo, enquanto avançam rumo ao impeachment caso conquistem o Congresso. Mas ele tem uma reunião secreta com ele. E então, depois daquela reunião secreta, todos esses democratas pró-Israel, Israel em primeiro lugar, são nomeados para cargos-chave no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, começando por Jared Moskowitz. Ele é o membro mais graduado da Subcomissão do Oriente Médio e Norte da África. Isso significa que, se os democratas vencerem as eleições de meio de mandato, não vai acontecer nada para mudar a relação especial com Israel, que é o que 91% dos eleitores democratas querem, segundo todas as pesquisas recentes. Depois tem Jonathan Jackson. Ele é filho de Jesse Jackson. Ele criticou Netanyahu, mas também disse que não vai parar de receber dinheiro da AIPAC. Ele é o membro mais graduado da Subcomissão de Supervisão e Inteligência desse comitê. Aí você tem Debbie Wasserman Schultz, do sul da Flórida, uma completa marionete de Israel. Ela está na Subcomissão de Supervisão e Inteligência. E Wesley Bell também. Ele está na Subcomissão do Hemisfério Ocidental.
acabou de ganhar uma nomeação muito cobiçada. Quem é ele? É o cara para quem a AIPAC pagou uns 11 ou 12 milhões de dólares. Eles desembolsaram 12 milhões de dólares numa ofensiva publicitária no estilo Super Bowl para derrotar Cori Bush, não só uma vez, mas duas, que era uma das principais críticas da ajuda a Israel no Congresso. Wesley Bell é completamente controlado pela AIPAC. Então, estes são os democratas. É isso que os democratas têm a oferecer à sua base. Desprezo completo e absoluto por uma base que se afastou de Kamala Harris em 2024. E honestamente, eles merecem perder por fazer isso. Quem é Fernando Sarmiento? Por que deveríamos saber sobre ele? Em que ele está envolvido? Não acho que seja Cuba. Acho que é a Venezuela. Bem, está em toda parte. Está em toda parte na América Latina agora. Então, aparentemente, estamos saindo do Oriente Médio e indo para a América Latina. Mas, na verdade, se você olhar para todas essas eleições recentes, nos últimos 2 anos, todos os candidatos de direita pró-Estados Unidos que Trump apoiou na América Latina, por meio de ingerência aberta, interferência e fraude eleitoral descarada, todos venceram. E toda vez que vencem, Israel entra. Quero dizer, chegou ao ponto de o governo da Venezuela estar recebendo Israel de volta. E Nicolás Maduro, que está numa prisão de segurança máxima em Nova York, que é um prisioneiro político dos Estados Unidos, junto com a esposa, tem que ver o filho, Nicolásito, ir a uma sinagoga em Caracas e prestar homenagem na prática, prestar homenagem a Israel. Cenas bizarras. O novo presidente da Colômbia, completamente controlado por Israel. Mas esses também são governos que agora estão permitindo que os Estados Unidos realizem operações militares em seu território. Eles abriram mão da própria soberania. A Bolívia, a mesma coisa. Honduras, a mesma coisa. E estão entregando uma parte de Honduras a golpistas das criptomoedas e bilionários pró-Trump, como Mark Andreessen. Por trás de tudo isso, está alguém de quem quase nenhum americano jamais ouviu falar, que atua como o homem de confiança de Donald Trump na América Latina. O nome dele é Fernando Sarmiento. Temos uma reportagem sobre ele em nosso canal do YouTube, que explica tudo isso. Mas, resumindo, a ex-namorada de Fernando Sarmiento, na Bolívia, onde ele era um assessor-chave do governo e cuidava de todas essas operações diferentes. A namorada dele foi baleada 4 vezes, em plena luz do dia, por pistoleiros. De alguma forma, ela sobreviveu. O nome dela é Nadia Beller. E ela entregou Sarmiento. Disse que ele não só contratou esses pistoleiros para matá-la, como também movimentava centenas de milhões de dólares em dinheiro obscuro, por meio de contas de criptomoedas, basicamente para pagar e subornar políticos. Ele e ela ajudaram a fabricar histórias sobre políticos da oposição e a divulgá-las em veículos de mídia que eles próprios estavam basicamente lançando. Eles ajudaram a manter Javier Milei no poder, na Argentina. Eles estavam por trás de todas essas eleições. E agora, nesta semana, Fernando Sarmiento acaba de ser indiciado não só por tentar matar a ex-namorada, que conhecia todos os segredos dele, mas também por tráfico de drogas. Então, o homem da mala de Trump na América Latina foi indiciado por tráfico de drogas, enquanto o chamado Departamento de Guerra de Donald Trump, sob o comando de sua contratação com DUI, Pete Hegseth, reiniciou os ataques a barcos, bombardeando pescadores pobres, numa tentativa teatral e patética de parecer que realmente combatem o tráfico de drogas, quando o principal homem deles é acusado disso. Este é um enorme escândalo. A mídia dos Estados Unidos mal tocou no assunto. Então, se você está assistindo a isto, provavelmente está ouvindo sobre isso pela primeira vez. Mas confira nossa reportagem no The Grey Zone sobre Fernando Sarmiento e fique ligado para mais. Nossa, como está a campanha de reeleição de Netanyahu? Quer dizer, a eleição é daqui a 2 meses, não é? Quer dizer, não sabemos quem vai vencer. As pesquisas estão oscilando. Uma parcela enorme do público é contra Netanyahu.
E a figura que está sendo apresentada como alternativa a Netanyahu, e dá para ver que o Partido Democrata está começando a apoiá-lo, se reunindo em torno dele, está ganhando muito impulso na imprensa israelense. Figuras importantes do exército israelense e do aparato de inteligência, os chamados guardiões, estão endossando o nome dele. E ele está fazendo alguns sinais quase progressistas, dizendo que até permitiria que parlamentares árabes ou políticos árabes em Israel fizessem parte de alguma forma do governo dele. E ele salvaria a imagem de Israel, de Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e desses fanáticos. O nome dele é Gabi Ashkenazi. Ah, pensei que você fosse me dizer Naftali Bennett. Não, Bennett é uma figura muito mais de direita, que vem do Likud. Ashkenazi é alguém mais ligado ao antigo Partido Trabalhista. Ele perdeu um sobrinho, acredito, em Gaza, e perdeu outro parente. Um parente próximo ficou gravemente ferido no Líbano. E ele próprio foi chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. E sabe, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel normalmente é a figura de maior prestígio, porque é a instituição mais respeitada em Israel, que mantém toda a sociedade unida e faz propaganda para que a sociedade apoie o genocídio, são as Forças de Defesa de Israel. E Ashkenazi não é uma figura progressista. Ele é o arquiteto da chamada doutrina Dahia, implementada no sul do Líbano e no sul de Beirute, em 2006, quando Israel atacou o Líbano. A ideia da doutrina Dahia é usar força desproporcional e terrorismo contra civis e matar o maior número possível de civis até que eles se voltem contra o grupo de resistência, neste caso, o Hezbollah. E ela recebe esse nome por causa do bairro de Dahia, no sul de Beirute, que Israel destruiu completamente. Então esse é, de certa forma, o legado dele. E depois, como chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, ele supervisionou o primeiro grande ataque à faixa de Gaza, em 2008 e 2009, a Operação Chumbo Fundido, que abriu caminho para o genocídio. E devo mencionar que Gadi Eisenkot também supervisionou a doutrina Dahia. Mas ele esteve envolvido em alguns dos ataques mais hediondos contra os palestinos e os libaneses na história recente. E não será menos brutal com eles do que Netanyahu foi. E, de certa forma, isso torna mais perigoso do que Netanyahu. Porque Netanyahu tirou a máscara de Israel e do que o sionismo sempre foi, e nos apresentou o verdadeiro núcleo hediondo dessa cebola. Quando você vai descascando, fica cada vez mais hediondo. E Gadi Eisenkot pretende restaurar uma espécie de exterior brilhante dessa cebola e apresentar Israel, mais uma vez, como um Estado judeu e democrático, com o apoio do Partido Democrata, com figuras-chave pró-Israel, ocupando esses cargos importantes no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, enquanto o genocídio continua em Gaza. While the genocide continues in Gaza. Uau! Max, mais uma grande demonstração de força, nos levando ao redor do mundo com uma análise que ninguém vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser com você e seus colegas do The Grey Zone. Muito obrigado. Na próxima semana estarei viajando, mas espero que o Chris consiga organizar nossos comentários semanais como este. Agradeço profunda e sinceramente. Tudo de melhor para você e sua família, Max. Muito obrigado, juiz. Boa viagem. Obrigado. Claro, amanhã, sexta-feira, às 8 da manhã, ao vivo de Teherã, o professor Mohammad Marandi. Às 4 da tarde, no fim do dia, no fim da semana, quase no fim do mês, a mesa redonda da comunidade de inteligência. Amanhã, Larry Johnson e Scott Ritter. Juiz Napolitano no Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.